Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui chegar a quase 200 mil investidos com apenas 22 anos de idade, pessoal. Esse é um marco que muitas pessoas querem chegar, tá? Acredito que você bater os seus 100 mil já é algo muito acima da média. Imagina só você bater aí os 200 mil. Quando a gente coloca isso aqui no longo prazo, quem alcança os primeiros 200 mil quando ainda é jovem, ou até mais velho, porque também não importa nesse sentido, tá? 200 mil reais é muito dinheiro já para você que tá aí com uma disciplina financeira, vai fazer com que você alcance seu primeiro milhão muito rapidamente, tá? E eu vou explicar as estratégias que me fizeram atingir esse volume de capital investido. Vou falar também as ações que eu sigo comprando aqui na minha carteira e também, para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou citar a ação que tem mais potencial aqui das que eu sigo comprando e pode trazer uma multiplicação de capital bem expressiva para vocês no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Primeiro aqui, começando um pouco com a minha história nos investimentos, né, pessoal? Eu comecei simples como todo mundo, tá? Eu vou pegar aqui um gráfico, claro, não tá 100% atualizado, tá, pessoal? Até porque isso aqui está vinculado na B3. Como eu fiz novos aportes na carteira do canal, meu patrimônio não está atualizado em tempo real. Até porque eu opero ali pela Nuinvest, a corretora do Nubank, que hoje ali, né, é, no caso, apenas Nubank. Eu opero pelo celular. Então, por isso que eu não compartilho a minha corretora aqui publicamente com vocês. Caso contrário, eu compartilharia se ela não fosse 100% mobile, tá? Eu gosto da corretora do Nubank porque ela aí economiza algumas taxas para nós, né? De qualquer forma, pessoal, pegando aqui, ó, o patrimônio no longo prazo, perceba que eu vim aqui, ó, de 2022 num patrimônio de 10 mil reais para essa faixa de 190 mil reais investido, quase batendo aí os 200 mil, até porque agora a carteira está em 196.600 reais. Como eu falei para vocês, provavelmente vai bater este número aí mais ou menos fim desse mês ou no mais tardar ali no fim de dezembro, se a carteira obviamente não derreter. E perceba que minha rentabilidade foi bem expressiva no período. Eu consegui 159% de rentabilidade numa lupa de 3 anos, tá? Isso aqui dá, pessoal, quando a gente coloca aqui, ó, a taxa anual composta para ver quanto de rentabilidade que eu tô conseguindo ao ano nessa carteira. Se eu jogar aqui, ó, 3 anos e 2 meses, né, eu consegui 34,63% ao ano. Até se eu estender aqui, ó, em 4 anos, arredondando, tá? Porque tem alguns meses ali, né? Então, 26,86% ao ano de rentabilidade. É uma rentabilidade bem acima da média. Imagina conseguir isso aqui consistentemente no longo prazo. É uma rentabilidade suficiente para multiplicar o capital de várias pessoas. E vocês podem observar isso aqui, pessoal, na própria calculadora de juros compostos do Investidor 10, tá? Onde você consegue fazer ali pelo menos um parâmetro de quanto de dinheiro que você vai ter ali daqui uns 10, 20 anos conseguindo essa rentabilidade. Imagina, eu tenho ali 200 mil investidos, arredondando aqui, né? Vamos supor que eu consiga 26% ao ano de rentabilidade, realizando ali os meus aportes mensais durante mais ou menos ali 10 anos no tempo. Então eu teria ali aproximadamente 3,4 milhões de reais. Tudo vai depender se eu conseguir mais ou se eu conseguir menos, tá? Isso aqui acaba sendo bastante variável, mas eu só sei que conseguir uma boa rentabilidade como essa durante muito tempo, isso aqui já é suficiente para multiplicar o capital de várias pessoas em muitas vezes e trazer uma vida extremamente confortável para vocês. A minha estratégia, pessoal, aos meus 22 anos de idade, é investir 100% na parte de ações, tá? Eu não invisto em outro tipo de ativo, seja fundos imobiliários, seja criptomoeda, e não que eu ache criptomoeda ruim, mas apenas eu acho, pessoal, que as ações são mais óbvias, tá? Porque você consegue uma rentabilidade tecnicamente similar ao da cripto, né? Com uma previsibilidade
muito mais expressiva, porque ações são empresas, né? E tecnicamente empresas são organismos vivos que crescem aí no médio a longo prazo. Então ter boas empresas na carteira dá um diferencial bem expressivo aí na trajetória. E perceba que hoje a minha carteira de ações, aos meus 22 anos de idade, está dividida aqui em 6 ações, tá? A primeira é o Banco do Brasil, representando 47,72% da carteira. Essa concentração expressiva decorre porque eu comprei ações do Banco do Brasil há bastante tempo, tá? Fui realizando aportes em 2022, 2023, 2024, 2025. Tem uma meta ainda em número de ações nele, que é chegar em 10 mil ações do Banco do Brasil. Uma empresa que eu pretendo carregar para longuíssimo prazo, tá, pessoal? Então, é uma empresa que pode estar passando por crise agora? Pode. Mas como eu tô olhando para o banco daqui a 4 a 5 anos, eu não tô preocupado com essa crise, porque eu miro lá na frente e vejo aí, né, um potencial escondido que o mercado não está vendo no Banco do Brasil. Por isso que ele tem uma posição mais elevada na carteira do canal. E também porque eu vim comprando ele durante muito tempo, por isso que ele tomou essa atração. Ele já foi maior, tá? Chegou a representar 70% da carteira do canal. Segunda ação da carteira, BR Partners. Essa aqui é uma microcap, tá? Ali do setor de investimentos, fusões e aquisições, é um banco de investimento geral. E ela representa a segunda maior posição da carteira, por enquanto. Até porque, logo em seguida, temos aqui o Banco Itaú, representando 16,8%, que até o final desse mês provavelmente vai superar a BR Partners em posição, tá? Então ele vai se tornar a segunda maior posição da carteira do canal, com novos aportes que eu vou realizar aqui no banco. E eu pretendo fazer com que o Itaú se torne aí a segunda maior posição da minha carteira, atrás apenas do Banco do Brasil. Tá bom, Pablo, qual é a sua meta percentual? Esquece quantidade de ações, qual é a sua meta percentual? Ocupar ali uns 27 a 30% da carteira. Eu me sinto seguro hoje, tá? Em ter 30% da carteira no Itaú. E o Banco do Brasil, 47%. E a outra grande parte da carteira será o Itaú, que vai tomar aí o posto, tá? Tanto pelo preço atrativo que eu acho que o banco tem, pela qualidade, né, pessoal? O Itaú é o maior banco que temos aqui em qualidade na Bolsa Brasileira. Quarta ação aqui, ó, BB Seguridade, representando 8,16%. Pretendo fazer com que a BB Seguridade também cresça aqui na carteira, com novos aportes que eu for realizando, tanto para a previsibilidade ali de dividendos que a empresa traz, e também porque é uma ação que eu acho que está barata hoje, tá? Petrobras, pessoal, que representa 7,33%, também acho barata, um case mais cíclico, mas que eu também olho para uma oportunidade de longo prazo bem interessante aqui na empresa. E, por fim, a Vale, que é uma posição ultra recente, né? Que, consequentemente, aí, pretendo ir acumulando aqui de pouco em pouco. Caso a empresa venha abaixar aí dos 63, 62 reais, eu posso aumentar aqui um pouco a minha posição, tá? Então, perceba que, tecnicamente, toda a minha carteira está concentrada em poucos nomes, que é Banco do Brasil, BR Partners e Itaú. Está levemente diversificada em mais outras aqui, 3 empresas. Pretendo adicionar mais empresas? Por enquanto não, tá? Pretendo focar nas que eu já tenho, até porque acho que todas aqui dessa carteira estão baratas e acho que para o longo prazo vão me trazer um retorno muito interessante. Tratando-se aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, vemos que hoje o banco está barato, negociando 0,72 de PVP, tem potencial de valorização, o provento pode ser um pouco contido no curto prazo, por conta do cenário de crise no agro, mas acredito que para quem está olhando para uma lupa de longo prazo, o banco possa gerar muito valor, tá? O Itaú, por exemplo, por mais que tenha subido muito na cotação, hoje está quase R$36, eu ainda acho uma oportunidade, porque hoje temos 8 vezes de PL, 8 a 9 vezes, tá? No pior cenário possível, e o Itaú é precificado na média de 12 a 13 vezes em sua média, então a gente tem potencial sim de valorização no Itaú. Somente para que ele chegasse ali, né, nos seus 13 vezes lucro, com o banco hoje cotado em 9 no pior cenário, o projetivo fica ainda menor, teríamos uma alta de 44% na cotação. Então, é uma alta dessa aqui legal, aliado a um bom dividendo que o banco pode pagar. E por ele ter extrema qualidade, é uma empresa de crescimento lento aqui na carteira, que vai trazer um bom potencial no médio a longo prazo. BR Partners é um case mais de crescimento, tá? Então é uma empresa que pode me trazer um retorno mais explosivo, tanto mais explosivo do que o Banco do Brasil e mais explosivo do que o Itaú. Pode me trazer grandes rentabilidades, com um risco um pouco maior, mesmo sendo uma empresa de qualidade, né? No caso, é uma small cap na bolsa, micro cap, e tem um altíssimo potencial de crescimento no longo prazo. BB Seguridade e estabilidade, né? Mais bons pagamentos de proventos que ela pode trazer, mas a ação também está barata. Pode trazer aqui um potencial de valorização interessante caso a empresa seja precificada pelo seu múltiplo médio de negociação. Petrobras, um case mais arriscado. Tem ali como principal medida, né, o petróleo. A empresa oscila muito em função do barril de petróleo, paga bons dividendos e acho que também tem um potencial de valorização bem expressivo no longo prazo. E Vale também um case mais arriscado,
que depende ali do preço do minério de ferro e depende da economia chinesa, né? Então, todos esses nomes aqui, existem nomes cíclicos na carteira. Quais são os mais arriscados, ao meu ver? São Vale e Petrobras, né? Para mim, a Vale e a Petrobras são as mais arriscadas e a BR Partners, até porque a BR Partners é uma microcap, está crescendo, né? Tá tomando fatia de mercado agora, então tem um certo risco. Os mais seguros da carteira é o Banco do Brasil, Itaú e BB Seguridade. Top 1 é o Itaú, tá? Até porque aqui o Itaú é o mais perene que tem nessa carteira, porque é uma carteira de crédito de alta renda, não sofre com ciclicidade do agronegócio. Em segundo lugar, acho a BB Seguridade. E por último lugar, que é uma mistura um pouco mais arriscada, mas que também tem uma certa perenidade, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um nome tecnicamente cíclico, né? Porque depende exclusivamente do agro. Olha o que tem acontecido nesse ano, tem dado um susto pro acionista com queda da rentabilidade. Portanto, para quem está olhando para longo prazo, eu acho sim o Banco do Brasil uma opção bem válida. E acho que essa carteira já está bem montada, tá? Tanto para mim que vai colher bons dividendos no longo prazo e também que vai ter um potencial de valorização bem expressivo. Calculando o dividendo aqui que eu posso receber cheio, tá? Ó, tirando aqui, colocando o Banco do Brasil, até porque o Banco do Brasil vai ter um provento mais fraco para 2026, qual que seria a renda projetada para 2026 dessa carteira? Bom, capital ali de 200 mil, o Banco do Brasil teve queda no lucro, tá? Então o provento vai cair um pouquinho aqui no curto prazo. Vamos supor que o Banco do Brasil pague 6% de yield, tá? Ou seja, no caso ali, 1,10 por ação para 2026. Isso aqui eu tô sendo bem conservador, ó, jogando até 4,8%. Vou jogar 1,30 por ação, tá? Pra gente ser um pouquinho melhor, o provento do banco vai aumentar um pouco em 2026. Multiplicado pela minha quantidade de ações de Banco do Brasil, eu posso receber só dele R$ 5.374. Somado com o da BR Partners, que tende a me pagar ali mais ou menos uns 8% de yield, né? Mais ou menos nessa faixa. Pode ficar aqui, ó, tecnicamente, num LPA em torno ali de 1 a 1,10 por ação, tá? Supondo uma cotação ali hoje de R$20, nos dá um dividendo de 5%. Dá para pagar um pouco mais, até 1,70 por ação a empresa ali pode pagar para 2000, né? E 26. Então isso daria 8,1% de yield. Então 1,70 aqui, ó, multiplicando pela quantidade de ações da BR Partners, temos ali 2.700, tá? Então, Banco do Brasil 6%, BR Partners 8%, Itaú 8%, né? BB Seguridade uns 13%. Somando tudo, essa carteira pode girar, vai, uns 7% de yield. Perceba que eu tô sendo bem conservador neste cálculo aqui, né? Banco do Brasil vai me gerar ali uns 5 mil. Ali, ó, BRB uns 2.700, né? Vamos supor. O Itaú uns 2.700. A BB Seguridade vai me gerar ali mais ou menos uns 13% ao ano, que seja lá 1.500, tá? De renda. Aí tem aqui, ó, a Petrobras, que pode girar também mais ou menos a mesma faixa, uns 1.500 de renda. E a Vale, que pode girar ali uma renda, né? De mais ou menos ali, que seja R$200 no ano. Vamos ser aqui bem conservador, bem pé no chão mesmo, tá? Então 13.400 ali, mais R$300 da Vale, nos dá 13.700. Dividido aqui pelo capital total alocado dessa carteira, eu tô sendo ultra conservador, pessoal. Daria 6,8% de dividend yield, tá? E perceba aqui, ó, 13.700, tá? Dividido por 12 meses, nos dá uma renda de 1.141 por mês, tá? Ah, Pablo, tá dando baixo por quê? Por conta da queda do lucro do Banco do Brasil. Mas se o Banco do Brasil voltar a ter ali, né, um crescimento no yield no longo prazo, a minha renda pode ir para 2.000, 2.500, tudo pode acontecer, pessoal, né? É renda variável, mas numa lupa de longo prazo, como eu não estou precisando desse dividendo hoje, eu vou utilizar esses proventos para reinvestir e comprar mais e mais ações no médio e longo prazo, tá? E aí, consequentemente, lá no futuro a minha renda pode ser bem mais expressiva do que a renda atual. Fora também que a gente não pode ignorar o potencial de valorização. Se a gente engatar um ciclo de alta na Bolsa Brasileira, como já tem engatado, né, mas ainda não está precificado para todas as ações e ainda a gente não teve um fluxo estrangeiro, uma melhora de fato no cenário macroeconômico brasileiro com queda na taxa Selic, esse capital pode se multiplicar em muitas vezes. Então imagina, de 200 mil você multiplicar, ó, vamos supor, nos últimos ciclos, Banco do Brasil subiu pra caramba, tá? BR Partners, Microcap, Itaú também sobe bastante. Imagina se essa carteira aqui, ó, que seja, vai com 190 mil reais investidos, né, 191 mil, se multiplique por 3, sendo bem conservador, cresça 300%, isso dá 573 mil reais. A carteira pode bater R$500 mil, tá? E aí imagina a carteira rendendo 1% de 573 mil ao mês, dá uma renda aí de 5 mil por mês, tá? Então você tem que olhar para longo prazo. Claro, perceba que eu tô olhando para um médio prazo, estendendo para longuíssimo prazo,
Você que pensa assim, você vai olhar para 15 anos, 20 anos no tempo, tá? E aí você pode atingir um patrimônio ali na faixa de 11 milhões de reais, que vai te dar uma renda, ó. Se uma carteira hoje ali, ó, de 11 milhões de reais, tá? Dar mais ou menos ali 7% ao ano em dividendos, é uma renda bem conservadora mesmo, dá 770 mil por ano. 770 mil por ano, pessoal, com apenas 7%, nos dá, sabe quanto? R$ 64.166 por mês, tá? Jogando esse yield para baixo. É claro que com uma carteira de 11 milhões você consegue ter mais. Dá para ter de 9, 10% ao ano com muita tranquilidade. Fora também o potencial de valorização que você pode ter. Então é aquele velho lema, né, pessoal? Quanto mais se tem, mais fácil fica. Aquele velho ditado. Por isso que eu falo para vocês, tem que focar muito no início para que você consiga ter bons aportes, cresça no longo prazo, para a carteira de vocês ali tomar tração e crescer sozinha. Então hoje eu ainda não posso me permitir ao luxo de parar a aportar do bolso, tá? Mas chegando ali em 1 milhão, em 1 milhão e 500, já é um patrimônio suficiente que dá sim para parar de aportar do bolso e apenas reinvestir os dividendos. Porque olha como o cálculo fica diferente, né? Quando você coloca aqui, ó, 1 milhão de reais na calculadora de juros compostos, mesmo que você consiga uma rentabilidade bem módica de 15% ao ano, sem aportar nada do bolso, e você estenda isso durante mais 5 anos, olha quanto o seu capital dobra, 2 milhões de reais, tá? Você ganha 1 milhão a mais sem investir nada com uma rentabilidade bem medíocre. Imagina só se você conseguir 26% ao ano, que dá para conseguir investindo bem. Você consegue ali 3,1 milhões de reais. Então assim, pessoal, é possível ter uma carteira de ações muito bem consolidada. Perceba que esse vídeo aqui eu tô sendo ultra realista com vocês e mostrando a verdade, tanto que na carteira do canal eu consegui 160% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos 3 a 3 anos e meio. Então é possível sim, mas basta você ter um apetite a risco um pouquinho maior, tá? Tem que pegar boas empresas de longo prazo e em preços depreciados. É aquele velho ditado, você vai comprar no momento de baixa quando ninguém quer comprar. E hoje, quando a gente olha aqui, ó, dá para você acompanhar no próprio Investidor 10, né, a composição do patrimônio. Olha só, a gente tem a divisão aqui certinho por pedaço e hoje ali tem as minhas ações, 6 empresas que eu pretendo continuar aumentando posição para médio e longo prazo. E quem sabe, futuramente eu atingir as minhas metas, eu não possa colocar uma outra ação na carteira, mas aí vai ser uma small cap, tá? Eu estaria estudando uma empresa ali menor, até para ter um crescimento um pouco mais elevado para o médio e longo prazo. Então, uma carteira de mais ou menos de 6 a 8 empresas eu já acho suficiente para quem está olhando ali para uma lupa de crescimento e também para viver de renda lá no futuro. Bom, pessoal, tá? Para vocês agora que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito o engajamento. E já comentem se vocês têm alguma dessas ações e quais aí você segue comprando. Em particular, sigo comprando todas na carteira do canal, exceto o Banco do Brasil, por já representar uma grande fatia da carteira, eu estou dando prioridades para outras. Mas quando o Banco do Brasil vier ali a representar uns 38 a 39% da carteira, eu vou voltar a aportar nele sim, tá? A não ser se a ação subir muito. Se a ação voltar ali para os R$30, aí paciência, tá? Não vou comprar, porque já não acho um preço interessante. Não existe amor por nenhuma empresa, tá, pessoal? Existe resultado e rentabilidade no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!